Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 13 dessa nossa primeira aula de administração geral para quem está começando aí do zero nessa matéria, não é? A gente viu que nessa nossa primeira aula a gente está concentrado aí na evolução das teorias administrativas desde o início do século passado, quando vem a abordagem clássica, até o final do século, quando a gente chegar mais próximo aí da abordagem contingencial nas últimas décadas do século, deixando o espaço aí preparado para que nos próximos encontros a gente possa evoluir sobre vários conceitos, várias ferramentas e várias outras teorias da administração cuja base estão assentadas exatamente nessa evolução do pensamento administrativo ao longo do século. Dá uma olhada na tela, pessoal, só para eu colocar para vocês aquele histórico que a gente viu no início da aula, só para a gente se situar o que a gente já estudou na aula de hoje. A gente sabe que lá no nosso primeiro bloco, a gente falou da escola clássica da administração e vimos que a escola clássica da administração é composta de dois elementos, que são a administração científica, não é, de Taylor, e a teoria clássica de Fayol. Bom, além delas, a gente estudou a teoria das relações humanas, também conhecido como escola das relações humanas, estudamos a abordagem comportamental, que é, como a gente disse, trata das escolas de motivação e de liderança, e a gente falou especificamente do Maslow e do Herzberg, como dois grandes exemplos aí da teoria comportamental, e falamos sobre a teoria do desenvolvimento organizacional, ou seja, DO. Nesse bloco agora, a gente vai falar sobre a teoria neoclássica da administração e sobre a visão do estruturalismo, que envolve tanto a teoria da burocracia quanto a teoria estruturalista. Então, nesse bloco, a gente vai falar de outras três teorias e vamos deixar só duas faltando, que são a teoria de sistemas e a teoria da contingência. Essas duas a gente vai ver no quarto bloco para a gente completar, então, todas as teorias que a gente queria enxergar, preparando aí para as novas abordagens que a gente vai estudar a partir da aula seguinte, não é? Então, compondo esse quadro clássico aí da evolução do pensamento administrativo, não é? Pois bem, então agora a gente vai falar especificamente da visão da teoria neoclássica. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, como a gente viu, a escola clássica ela aparece lá no início do século passado, com Taylor e Fayol. A partir da década de 50 começa a surgir então uma nova versão dessa teoria clássica, ou seja, você vê alguns autores trazendo alguns princípios próprios da teoria clássica, só que dentro de um contexto diferente, não é? Ou seja, a gente está falando do início da década de 50, ou seja, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, é um período de grande desenvolvimento social e econômico em boa parte dos países do mundo, especialmente dos países desenvolvidos, um período onde o avanço tecnológico ele ganha terreno, as mudanças passam a acontecer de uma forma muito mais acelerada que no início do século, e os teóricos da abordagem neoclássica eles vão fazer uma adaptação da teoria clássica, ou seja, trazer esses princípios para um novo período. É claro, pessoal, que tudo bem, a gente fala assim de uma adaptação de princípios clássicos, só que são 40 anos depois. A gente está falando, em vez de estar falando do início do século, a gente está falando da segunda metade do século. E várias coisas aconteceram. Então já teve a evolução da escola de relações humanas, está sendo desenvolvidas outras visões, como a visão comportamental, a visão do desenvolvimento organizacional, mesmo a visão de sistemas, a visão estruturalista, a visão burocrática. Então tem outras coisas acontecendo. E é claro que esses teóricos aqui da abordagem neoclássica, eles não podem ignorar isso, né? Na verdade, dizer que eles são teóricos já é um pouco uma forçação, porque na verdade os caras que vão desenvolver a teoria neoclássica, eles têm um foco muito grande na prática, na resolução de problemas práticos para aplicação na gestão de empresas no momento em que, de novo, o contexto o crescimento é grande e ao mesmo tempo, ou seja, mais acelerado do que acontecia antes, as mudanças são cada vez mais rápidas e é preciso então pensar em novas formas de você conseguir administrar a sua organização, né? Volta para a tela. Então, surge então essa visão neoclássica que se estabelece sobre alguns pilares. Os primeiros pilares são, primeiro, a ideia geral de que administrar engloba quatro funções, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou seja, se retoma aquela ideia que lá em Fayol estava um pouco mais expandida, né? Como planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Aqui nessa visão da neoclássica, a gente faz a agregação do dirigir e do comandar sob a forma do dirigir, que também pode aparecer como liderar, mas sempre essa ideia dessas quatro grandes funções básicas, não é? Uma função que é planejar, que é destinada a você definir objetivos e forma de alcançá-los, a função de organizar, que continua significando definir as estruturas das organizações, e claro, a disponibilidade dos recursos na forma certa, na hora certa, no lugar certo,
para que, na verdade, as organizações, as unidades administrativas possam alcançar os seus objetivos. A função de dirigir, que significa realmente comandar as pessoas, comandar os grupos, coordenar as equipes para alcançar os seus resultados. E a função controlar, que trata de você verificar o quanto você está caminhando no sentido que você planejou ou o quanto você precisa corrigir os seus rumos, não é? Bom, além disso, ele trata da adoção de princípios universais da administração, ou seja, assim como na teoria clássica, né, quando Fayol estabelece 14 princípios, aqui é a mesma ideia, né, de estabelecer princípios universais que são válidos para todas as organizações, para a definição das estruturas e dos sistemas de gestão. E esses princípios básicos, eles têm valor preditivo, ou seja, aqui a gente consegue dizer o seguinte, olha, se você adota esses princípios, a gente sabe o que vai acontecer, e se você não adota, a gente também sabe qual vai ser a consequência disso. Só que, embora todas essas 3 primeiras características sejam muito próximas às características da escola clássica, aqui a gente vê uma grande diferença. Porque a partir daqui você passa a considerar o meio ambiente do administrador. Como a gente viu na escola clássica, tanto na administração científica quanto na teoria clássica, nos 2 casos a gente estava falando de sistema fechado. E aqui na neoclássica, quando eu passo a olhar para o meio ambiente, da interação da minha organização com o meio ambiente, eu passo a ter uma visão de sistema aberto, né? Então uma visão realmente diferenciada em relação às outras que a gente viu lá no início, né? Então, embora ela tenha uma grande relação com a escola clássica, a neoclássica já é uma visão de ambiente aberto. O que, como eu disse para vocês, faz todo o sentido do mundo, porque a gente está falando de, como eu disse, de uma teoria que é desenvolvida mais de 40 anos depois, não tinha jeito de ignorar outros desenvolvimentos, inclusive estes desenvolvimentos que mostravam que não faz sentido eu olhar para a organização só ela mesma, como se ela fosse sozinha no mundo e não interagisse com o ambiente à sua volta, ou seja, com outras organizações, com outras pessoas, com a importação e com a exportação de insumos diferentes, que seria típica da visão sistêmica, mas a percepção já começa a influenciar várias teorias, inclusive a neoclássica, ok? Volta para a tela, pessoal. E aí, ela tem algumas características centrais. Então, ela tem uma ênfase, como eu disse para vocês, na prática, ou seja, na resolução de problemas práticos do dia a dia do administrador. Trata-se de você reafirmar postulados clássicos da administração, né, todos os princípios gerais que são estabelecidos e que são válidos para todas as organizações. Mais do que antes, você começa a falar em objetivos, ou seja, você adota a ideia de que você trabalhe, de que você administra não à toa, ou seja, a organização existe para perseguir determinados objetivos. Então, todo o trabalho de administração tem que ser focado em objetivos. E essa é uma característica central do modelo da neoclássica, não é? E o conteúdo, claro, ele é mais eclético, ou seja, ele incorpora outras coisas que foram aparecendo na evolução do próprio processo do desenvolvimento das teorias administrativas e acaba tendo uma visão mais completa do que a gente tinha antes. Essa história de foco em objetivos fica muito claro quando a gente fala da chamada administração por objetivos, também conhecida como APO. Ela é proposta a partir de um livro publicado em 1954 pelo Peter Drucker, realmente totalmente identificado com a teoria neoclássica, que vai dizer que a organização ela tem que ter foco nos objetivos e que todo trabalho desenvolvido, no fundo, ele é um meio para obter resultados. E esses resultados, claro, são medidos em função dos objetivos traçados. E a lógica é mais ou menos a seguinte, pessoal. Olha, se você tem um trabalho para fazer numa organização, pensa nessa divisão do trabalho ao longo de uma estrutura organizacional, ou seja, uma unidade que vai se subdividir em subunidades, que se subdividem em outras unidades, e existe uma cadeia ali de hierarquia, não é, de comando e de subordinação bem estabelecida. Quando você tem grandes objetivos, os objetivos de nível estratégico, você precisa ir desdobrando isso, ou seja, você precisa traduzir esses objetivos com os seus subordinados, com os níveis subordinados. Então imagina o seguinte, a presidência da empresa tem lá os grandes objetivos. Aí tem 3 diretorias ligadas a essa presidência. O que essa presidência precisa fazer? Precisa pegar esses grandes objetivos da organização e dividir isso em objetivos para cada uma das diretorias, pactuando com cada uma dessas diretorias quais são as metas que elas vão ter que perseguir. A partir dessa pactuação de resultados esperados, é feito um acordo, ou seja, cabe ao nível superior da hierarquia garantir condições para que aquele nível de baixo faça o papel, que seu papel é garantir a entrega do resultado esperado, ou seja, o alcance das metas pactuadas. Então, sempre essa história. Aí eu fiz essa primeira divisão no primeiro nível hierárquico, e aí esse diretor ele precisa fazer essa divisão também com seus vários gerentes. Então ele vai pactuar com cada um dos seus gerentes quais são os objetivos e metas que aquelas unidades dos gerentes têm que perseguir. Aí o papel dele, diretor, é garantir as condições de trabalho, a disponibilidade de recursos, e a orientação, claro, sempre necessário, algum tipo de cobrança, mas cabe a cada um dos gerentes, ou seja, do nível inferior, perseguir o resultado e entregar o resultado.
Então a administração de objetivos trata disso, né, de você pactuar todo o trabalho da organização de um nível para os demais, fazendo um alinhamento, claro, para garantir a coesão e a garantia de que o trabalho desenvolvido, os resultados alcançados por cada um dos níveis, ajude a alcançar as metas dos níveis superiores e até que, em última instância, você alcance os objetivos da organização como um todo. Né? Então, a administração por objetivos ela é um dos elementos centrais da visão da teoria neoclássica. Volta para a tela, pessoal. Então, traduzindo essas características da APO em alguns pontos, a gente vê que o gerente e o subordinado negociam e estabelecem os objetivos. Além disso, são estabelecidos metas para os departamentos e para os postos de gerência. Os objetivos dos departamentais, claro, são relacionados entre si. Você enfatiza a mensuração e o controle de resultados. Aqui que se utiliza aquela célebre frase, não é, que diz: você não gerencia o que você não mede. Então você quer gerenciar e quer gerenciar em torno de objetivos. Você tem que medir e verificar se os resultados estão sendo alcançados. E para implantar tudo isso, você precisa de uma coisa chamada apoio intensivo do staff. Staff é a ideia de assessoria, não é? Ou seja, você precisa de assessorias técnicas para ajudar as empresas a pensarem da forma como o modelo de administração por objetivos defende. Ou seja, as organizações não têm a prática de utilizar esse mecanismo, esse método de pactuação de objetivos, de medição, de relacionamento entre objetivos, e você precisa então da assessoria para ajudar a implantar a administração por objetivos dentro de uma organização. Então, o ciclo típico da PO começa, claro, no planejamento estratégico, a tradução disso para objetivos departamentais que leva à elaboração dos planos táticos. Os planos táticos têm que ser desdobrados em planos operacionais e, a partir daí, existe a execução, uma avaliação sistemática e, a partir da avaliação, a revisão dos planos ou dos objetivos, completando o ciclo e reiniciando ele. Não é? Ou seja, você revê os planos, continua executando, continua avaliando, continua revendo, isso de uma forma contínua em busca dos melhores resultados. Não é? Essa é a ideia da administração por objetivos, que é talvez a expressão mais importante da escola neoclássica. Não é? Uma observação, pessoal, é que essa classificação de teorias elas não são unânimes entre todos os autores. Não é? Há várias formas de descrever essa evolução fazendo cortes diferentes. Essa classificação que a gente está utilizando aqui é uma classificação clássica, muito utilizada e a mais cobrada em prova até hoje. Né? Então existem outras abordagens, outras formas de você fazer os recortes das teorias e entender esse processo evolutivo. O processo evolutivo não muda. O que muda é o momento em que se dá um corte e coloca um rótulo. Né? Então isso muda de autor para autor. Então o nosso problema aqui, ou pelo menos o nosso objetivo, é melhor pensar em termos de objetivo do que em termos de problema, é claro, é focar naquilo que as bancas esperam, naquilo que as bancas têm cobrado ao longo dos últimos anos. Então essa é a ideia de trazer esse recorte aqui, né, para introduzir a administração geral para vocês, ok? Volta para a tela, pessoal, e aí a gente vai falar sobre o estruturalismo. Então, como a gente viu, nesse bloco a gente quer estudar o que a gente acabou já, não é? Que é a abordagem neoclássica, e além da abordagem neoclássica, que está aqui, a gente quer o estruturalismo. E o estruturalismo, como a gente vai ver, ele se subdivide em dois: a burocracia, a teoria da burocracia, e a teoria estruturalista propriamente dita. Então vamos dar uma olhada nisso, pessoal. Vamos lá. Então, essas são as duas características, não é? Os dois componentes, melhor dizendo, as duas vertentes do estruturalismo. A teoria da burocracia e a teoria estruturalista. Notem que a teoria da burocracia, assim como a teoria clássica de Fayol, tem uma ênfase na estrutura, enquanto a teoria estruturalista, embora seu nome esteja embuta exatamente a ideia de estrutura, a ênfase dela, além da estrutura, está nas pessoas e no ambiente. Como a gente vai ver, de todas as teorias que a gente estudou aqui, a teoria estruturalista ela é a mais completa, ou seja, ela é a que comporta, que considera mais elementos e, portanto, ela é mais complexa. O que é bastante natural, né? Se a gente pensa nisso como um processo evolutivo, o que a gente sabe é que à medida em que as novas formas de conhecimento são agregadas, novas experiências são feitas, novos modelos são testados, o conhecimento administrativo ele vai se ampliando e as teorias que tentam explicar o que está acontecendo, elas se tornam cada vez mais complexas, não é? Ou seja, elas precisam lidar com concepções de homens, concepção do ser humano cada vez mais complexa e perceber que interage num ambiente cada vez mais dinâmico também, cada vez mais rápido, mais sujeito a mudanças e, portanto, a resolução de problemas e mesmo o entendimento dos fenômenos organizacionais envolve conhecimentos cada vez mais profundos e que envolvem mais variáveis. Daí essa complexidade crescente, não é? Que vai atingir o auge aqui nesse nosso terceiro bloco, quando a gente chegar então na teoria estruturalista. Bom, volta para a tela. Então, para começar aqui vendo o estruturalismo, a gente vai falar da teoria da burocracia. Vamos começar com ela aí. Bom,
a teoria da burocracia ela é bem conhecida de quem estuda administração pública, não é? Porque ela é utilizada para explicar um modelo teórico de administração pública. Mas como a gente sabe, a concepção do modelo burocrático não está associada necessariamente à administração pública, pelo contrário. Quando Max Weber faz a descrição e depois, décadas mais à frente, quando alguns estudiosos, alguns sociólogos trouxerem um modelo burocrático para o estudo de organizações, eles vão certamente pensar na aplicação desse modelo a organizações privadas. E o modelo burocrático ele tem algumas características essenciais que a gente vai explicar aqui. A primeira dessas características é o que a gente chama de caráter legal, ou um caráter baseado nas normas. Então a gente diz que no modelo burocrático de administração, seja ela pública ou seja privada, tudo que é feito é baseado naquilo que está escrito nas normas, ou seja, existem regimentos que definem como as pessoas devem agir e esses regimentos são seguidos estritamente, ou pelo menos devem ser seguidos estritamente. Um segundo ponto importante é o que a gente chama de caráter racional do modelo burocrático. Que história é essa de caráter racional? É o que a gente chama de uma racionalidade instrumental que trata da adequação dos meios aos fins. Então, no modelo burocrático, ele diz para a gente, olha, se eu preciso de 10 funcionários para fazer uma tarefa, eu vou contratar 10 funcionários, eu não vou contratar 50. Ou seja, tem uma racionalidade econômica de adequação dos meios, ou seja, a quantidade de pessoas, aos fins que é o trabalho que eu preciso realizar. Porque se eu não tiver essa racionalidade, eu vou ter desperdício. E o modelo burocrático, ele supõe que a partir da racionalidade você vai eliminar os desperdícios e vai conseguir maximizar a eficiência das organizações, ok? Então essa é a ideia da racionalidade. Esse modelo burocrático, volta para a tela, ele é muito chamado de modelo racional legal, justamente por causa dessas duas características centrais, ou seja, esse caráter de racionalidade e o caráter de legalidade, de obediência às normas. Então aqui é uma racionalidade para garantir uma eficiência econômica e aqui o cumprimento das normas, né, de tudo que rege o que o trabalhador faz. Bom, além disso, o que mais caracteriza o modelo burocrático? A comunicação é formal, a comunicação entre os indivíduos e entre as unidades de trabalho é sempre formal, mais formalizada possível. Além disso, existe o que a gente chama de impessoalidade. Bom, pessoal, essa impessoalidade aqui quer dizer o seguinte, ninguém vai ser tratado diferente por quem a pessoa é, mas sim pelo mérito que ela tenha, por aquilo que ela faz. Ou seja, ninguém vai ocupar um cargo de gerência porque é amigo de fulano, primo de cicrano, não é? Amigo do rei. Então, a lógica é outra, é tratar todos de uma forma indistinta em função do que se faz e não do que se é. Não é? Ou seja, a impessoalidade. Volta para a tela. Outra coisa importante é a chamada valorização da hierarquia. Então, é preciso pensar na estruturação da organização e entender que cada um dos cargos que existem aqui tem algum nível de autoridade associada a eles e que essa autoridade é estabelecida pela norma e tem que ser obedecida. Né? Então valoriza-se a hierarquia e, claro, dentro dessa hierarquia, a autoridade formalmente estabelecida, ou seja, não existe uma preocupação com as lideranças informais. A preocupação é com a autoridade formal que exerce a autoridade porque ocupa aquele cargo e ao ocupar aquele cargo, as normas dizem, aquele indivíduo tem essa autoridade. Virando a tela, pessoal, continuando aí nas características, a ideia é que haja padronização dos procedimentos, ou seja, na busca pela eficiência, que todos os procedimentos sejam padronizados, sejam bem desenhados para você saber já o que você tem que fazer. Depois a ideia da meritocracia. Então lembrando que a gente viu, né? A meritocracia está ligada à ideia da impessoalidade. Se você não vai tratar diferentemente as pessoas por quem elas são, você vai tratar diferentemente as pessoas em função do mérito que elas tenham. Então o indivíduo vai ocupar cargos e funções devido ao mérito que ele tenha para isso. Ele vai receber mais ou vai ter gratificações, bonificações, devido ao mérito que ele tem. Ou seja, é uma organização baseada no mérito, premia o mérito como forma de incentivar os indivíduos a alcançarem melhores resultados. Né? Volta para a tela. Além disso, você valoriza a qualificação técnica dos indivíduos, ou seja, é preciso que eles sejam qualificados para exercer o trabalho, porque eles vão ser encarados como profissionais. Acredita-se na especialização, ou seja, não dá para o indivíduo conhecer tudo, então pensa dentro de uma organização, na divisão do trabalho, você vai ter especialistas em cada área. Os indivíduos têm uma relação profissional com a sua organização, ou seja, eles recebem uma remuneração baseada num contrato, em troca disso entregam um determinado nível de conhecimento, de dedicação e de resultado. E, se tudo isso acontece, eu tenho o que a gente chama de previsibilidade dos comportamentos. Tanto o comportamento dos indivíduos quanto o comportamento das organizações são previsíveis em função
exatamente dessas características, de tudo que você faz, seguir a norma, de todos os procedimentos serem padronizados, etc, etc. Não é? A gente tem mais costume em pensar no modelo burocrático na administração pública, tanto que a gente até confunde, não é? A gente utiliza a expressão burocracia simplesmente para designar aquelas falhas que existem na administração, normalmente na administração pública, ou então em grandes empresas, onde você tem muita papelada, um excesso de normas, um excesso de formalidade e sem relação com o resultado, uma despreocupação com o cliente. Isso tudo realmente faz parte de um modelo que privilegia demais as normas. Não é? Embora a ênfase esteja na estrutura, existe uma preocupação muito grande com o cumprimento das normas, não é? E isso acaba enrijecendo as estruturas burocráticas, levando elas a terem problemas muito graves que não tinham sido previstos originalmente. Então volta para a tela. A gente sabe que a teoria... Aliás, antes de voltar para a tela, pessoal, antes de entrar na teoria estruturalista, só para completar esse raciocínio, a gente sempre precisa lembrar disso, né? De como, quando se cria uma teoria burocrática, né, que já dentro de uma visão estruturalista, você está pensando em desenhar uma estrutura, desenhar normas, desenhar procedimentos, padronizar esses procedimentos em busca da maior eficiência. Queria fazer uma observação. Primeira observação é: a teoria da burocracia é, de novo, uma abordagem que ignora os aspectos informais. Então, assim como as escolas, a escola clássica como um todo, ela só olha para a organização formal. Além disso, ela ignora o ambiente, ela olha estritamente para a própria organização. Então, ela também é uma abordagem de sistema fechado. E quando a gente pensa nas características que ela tem, essas características dessa história de padronização de procedimentos, de pensar na estrutura, de definir princípios. Então a gente está vendo que ela tem uma característica muito próxima às características da escola clássica. E de fato, alguns autores até preferem não colocar a teoria da burocracia dentro do estruturalismo e preferem colocar a teoria da burocracia dentro das próprias abordagens clássicas, dizendo assim, olha, a escola clássica, a abordagem clássica pega 3 escolas, né? A administração científica, a teoria clássica e mais a burocracia. Outros autores preferem colocar a teoria da burocracia dentro do estruturalismo, exatamente como a gente está seguindo aqui, tem tido mais questões de prova dessa forma, né? Colocando inclusive algumas questões que misturam as duas visões do estruturalismo, falando da teoria da burocracia e da teoria estruturalista. Mas é importante a gente saber que existem essas visões e várias questões de prova já abordaram essa ideia de que, embora eu possa entender a teoria clássica dentro da visão do estruturalismo, eu tenho que saber que várias características da teoria da burocracia são muito semelhantes às da teoria clássica e são muito próximas à escola clássica. Não é importante lembrar dessa questão, ok? Bom, volta para a tela. Continuando essa visão do estruturalismo, a gente vai ver a teoria estruturalista propriamente dita. E como eu disse para vocês, a teoria estruturalista é, de todas as que a gente viu até agora, a mais completa, que lida com mais fatores. Então eu posso dizer, olha, ela surge a partir do declínio da teoria de relações humanas, ou seja, da percepção de que a teoria das relações humanas não é suficiente. Depois, ela parte de um desdobramento da teoria da burocracia, ou seja, dessa ênfase que tinha na estrutura da burocracia e nas normas que regem, mas ela vai fazer um desdobramento crítico. Então ela parte da teoria da burocracia, faz uma crítica a alguns elementos da teoria da burocracia e começa a evoluir agregando novas características, trazendo inclusive uma visão crítica da organização formal, ou seja, lembrando que não existe só organização formal. Enfatiza a estrutura, claro, e o funcionamento, ou seja, o relacionamento entre as partes, além de enfatizar, como a gente viu, o ambiente e as pessoas. E ela traz um elemento que é bastante importante para a gente, que é essa concepção de que a sociedade moderna é uma sociedade de organizações. E isso, pessoal, isso tem uma implicação muito séria, ou seja, a ideia de que se eu posso pensar nisso, ou seja, na verdade, a minha organização, a organização do trabalho, não é a única organização em que eu atuo. Então, quando eu saio do meu trabalho e participo de uma associação, um sindicato, aquilo é uma outra organização. De uma igreja é outra organização. A família é outra organização. Então, eu tenho organizações formais e organizações informais e o indivíduo vai desempenhar papéis diferentes em cada uma dessas organizações. Então, eu preciso pensar numa concepção de homem que não está restrita a existência dele dentro de uma única organização, que é a empresa em que ele trabalha. Eu preciso pensar numa concepção de ser humano que existe dentro daquela organização onde ele atua, mas também em outras organizações, desempenhando papéis diferentes em cada uma dessas organizações. Então, mesmo o conceito de homem econômico, o conceito de homem social e mesmo o conceito de homem complexo, não são mais suficientes aqui. E aí começa a surgir o que a gente chama do conceito do homem organizacional. Então, se eu entendo que a sociedade é uma sociedade de organizações e que o mundo é um conjunto de organizações, o indivíduo que existe dentro de cada uma dessas organizações
é o homem organizacional. Então volta para a tela. Então a gente tem a substituição desses conceitos do homem econômico e do homem social pelo homem organizacional. Quem é esse homem organizacional? Né? Quais são as características desse ser humano? Então ele é um indivíduo que, como ele atua em várias organizações, ele desempenha diferentes papéis em cada uma dessas diferentes organizações. Para isso, ele precisa ser necessariamente flexível e ser capaz de se adaptar às mudanças, ou seja, ele precisa da flexibilidade e dessa capacidade de adaptação para desempenhar esses diferentes papéis em organizações diferentes. Além disso, olha, isso é um ponto importante. Quando a gente viu na abordagem comportamental, a visão é, olha, os objetivos do indivíduo são diferentes dos objetivos da organização, mas é possível conciliá-los para que o indivíduo se satisfaça no trabalho, se realize no trabalho e alcance melhores resultados. Aqui na visão da teoria estruturalista não é bem assim. A ideia é, olha, o indivíduo pode não se realizar dentro do trabalho. Pode ser que ele utilize o trabalho como uma forma de ganhar dinheiro, ou seja, de se sustentar e vá se realizar em outras organizações, nos outros papéis que ele vai desempenhar nessas outras organizações. Então a visão da teoria estruturalista, ela reconhece que o indivíduo pode ter que ser capaz de tolerar a frustração do seu trabalho e trabalhar cotidianamente sem ter a recompensa da realização pessoal, baseado na ideia de que eu estou adiando a recompensa, porque eu vou receber meu salário, isso vai me dar condição de exercer outros papéis em outras organizações nas quais aí sim eu posso me satisfazer, posso me realizar. Então volta para a tela. Esse indivíduo, portanto, ele tem que ser tolerante às frustrações, inclusive eventualmente a frustração de não se realizar no seu trabalho, e ainda assim ter disposição para cooperar e seguir as normas da organização. Ou seja, não é porque ele está ali frustrado e não se realiza que ele pode simplesmente ignorar que tem um trabalho a ser feito e objetivos organizacionais a serem alcançados. Então eu não preciso ter esse alinhamento, eu preciso ter essa disciplina, né? Uma visão diferente da abordagem comportamental. Além disso, ainda assim eu reconheço a necessidade do ser humano de interagir com os outros, né, dentro da mesma organização, ou dentro de outras organizações, entre organizações, e o indivíduo capaz de adiar as recompensas e de compensar o trabalho cotidiano com a sua satisfação, com a sua realização em outras organizações, em diferentes organizações, que não aquela organização em que ele trabalha, não é? Então, essa é a ideia. Virando a tela, pessoal, a gente consegue enxergar o que a teoria estruturalista traz para a análise das organizações. Então, mais do que todas as outras, ela é uma abordagem muito ampla e múltipla. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela considera vários aspectos. Em primeiro lugar, ela considera a organização tanto formal quanto a informal. Enquanto a burocracia só olhava para o aspecto formal, a teoria estruturalista olha tanto para o formal quanto para o informal. Além disso, ela considera recompensas materiais e as recompensas sociais. Então, olha só, de uma certa forma, ela combina aspectos da escola clássica, próprias do homem econômico, com aspectos da escola de relações humanas, próprias do homem social. Então ela considera que os dois tipos de recompensa são importantes. Além disso, ela considera todos os níveis hierárquicos. Ela não foca na execução do trabalho do nível mais básico, nem na visão só do dirigente. Ela olha para todos os níveis. Considera os vários tipos de organização, ou seja, não existe um único tipo de organização, existem vários tipos de organização. E essas organizações interagem entre si. Isso significa dizer que eu vou me preocupar com os fatores internos, ou seja, os fatores intra-organizacionais, mas os fatores de relacionamento entre as organizações, os chamados fatores interorganizacionais. Isso significa que eu estou fazendo uma abordagem de sistema aberto, ou seja, eu estou olhando tanto para dentro quanto para fora da organização e das relações que existem entre as diferentes organizações. Isso dá para a gente a clareza de como essa abordagem ela é mais complexa do que todas as demais e de como ela consegue incorporar aí elementos gerais que a gente não enxerga numa única teoria de forma isolada, não é? E aí algumas observações finais sobre a teoria estruturalista. Justamente por perceber que o mundo é um mundo de organizações e que essas organizações se relacionam entre si, ela é a principal iniciadora dos estudos do ambiente, ou seja, dessa preocupação da organização olhando para o ambiente maior onde ela está inserida. Além disso, isso significa também dizer que ela considera as organizações já como sistemas abertos, ou seja, um sistema aberto é um sistema que interage com o seu meio ambiente, com outros elementos que estão no seu sistema. Daí a gente dizer que ela é uma transição já em direção à teoria de sistemas, que a gente vai estudar no próximo bloco, e que ela ao mesmo tempo procura conciliar tanto a abordagem clássica quanto a abordagem humanista, ou seja, a abordagem das relações humanas. E ela representa, como a gente já viu, um desdobramento crítico a partir do modelo burocrático. Então,
Isso dá para a gente a ideia da complexidade da teoria estruturalista ao trazer essa concepção desse universo complexo de organizações, onde o ser humano atua como um ser organizacional em diferentes níveis, em diferentes tipos de organização, realizando diversos papéis, considerando os aspectos formais e informais, considerando os diferentes incentivos que podem ser considerados para o ser humano, ou seja, toda a complexidade que o ato de administrar envolve aparece na teoria estruturalista como não havia aparecido em nenhuma das outras teorias anteriores, ok? Bom, com isso a gente encerra mais esse bloco pesadão aí com 3 teorias, não é? Ou seja, nesse bloco a gente falou da teoria neoclássica e aí a gente falou do estruturalismo, né? Dividido aí primeiro na teoria da burocracia e depois na teoria estruturalista propriamente dita. Faltam para o 4º bloco 2 teorias, sistemas e contingência. Descanse aí um pouquinho e volta daqui a pouco, ok?